Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns cases, alguns exemplos de clientes nossos que tiveram a contemplação nesse mês de agosto. Eu sou Andrés Barelotto, sou especialista em alavancagem patrimonial e diversificação de carteira através dos consórcios imobiliários e hoje eu quero te mostrar com números, com evidências, com provas reais, alguns resultados que nós entregamos agora em agosto. Eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2025 para mostrar para vocês clientes que contemplaram agora nesse mês, há 2, 3 dias atrás, onde tivemos as assembleias dos nossos consórcios e nós tivemos as contemplações, alguns clientes utilizaram crédito, alguns ainda estão pensando e alguns já venderam o seu crédito, já estão com o seu lucro no bolso, na sua conta, e eu quero falar sobre isso. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu venho trazendo aqui através do canal várias informações, vários vídeos que às vezes instigam você a dar um passo, a contratar o consórcio, a buscar mais informação e por muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas se realmente esse mercado existe, se é rentável, se é real que no decorrer do tempo, né, com o passar do tempo, o retorno também é interessante, também é viável e tudo isso eu quero mostrar para vocês. Afinal, nesse mês nós tivemos um cliente que contemplou com um mês, nem um mês na verdade, com 5 ou 6 dias, 10 dias de consórcio e tivemos um cliente que contemplou com 44 meses. Então, praticamente aí 4 anos. E aí é interessante você fazer esse comparativo e analisar se realmente é viável, como muitos falam, só para quem contempla logo, ou se também para quando o tempo vai passando também se torna interessante esse retorno. É sobre isso que eu quero falar com você e também eu quero aproveitar, não vou falar de forma específica nesse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo só falando de formas de contemplação mais uma vez. Já tem um vídeo aqui no canal, mas esse mês também nós tivemos contemplação por sorteio e eu tive um comentário um tanto quanto infeliz em um dos vídeos, dizendo que, infeliz porque ele trouxe uma informação que não é verídica. Essa pessoa afirmou que só se contempla consórcio através de lance. E eu vou te mostrar nesse vídeo e no próximo, que eu vou fazer específico das formas de contemplação, que isso não é verdade. Então, quando nós comentamos aqui, eu sempre deixo muito aberto para você que me assiste, me acompanha, fique à vontade, comente, porque a tua dúvida muitas vezes é a dúvida de outras pessoas, mas nós precisamos ter uma certa noção, né? Às vezes do que a gente fala, inclusive eu aqui do que eu estou gravando para vocês, porque é informação, gente. A gente pode às vezes induzir uma pessoa a tomar uma decisão errada por um comentário que a gente faz, um vídeo que a gente grava. Então a intenção desse canal é trazer clareza, com muita educação, com muita ética, falando tudo que você pode, tudo que você não pode com o consórcio, porque a gente sabe que tem muitas promessas que não são verdadeiras. Mas também é válido frisar, e é muito importante falar sobre isso, existe muita falta de informação, muito achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ou até às vezes existe uma informação que é correta para um determinado consórcio, uma empresa específica, e a gente generaliza. Né? Não se contempla dessa forma, para acontecer isso tem que acontecer aquilo. Então nós temos que ter esse cuidado, e eu gosto aqui de trabalhar com fatos, com argumentos, com evidências. Por isso que eu vou trazer aqui alguns exemplos, alguns cases que nós tivemos nesse mês aqui na empresa. Eu quero começar trazendo para a tela um exemplo que é extraordinário. Ele não é único, isso acontece com alguma frequência, afinal, todo grupo tem que contemplar desde o primeiro mês. Então não é assim, isso aqui nunca mais vai acontecer. Já aconteceu com outros clientes, nós já tivemos clientes contemplados com uma parcela paga, e esse exemplo que eu estou trazendo na tela para você é um exemplo desse. O cliente pagou apenas uma parcela, ele contratou esse consórcio dia 9 de agosto. E a assembleia foi agora na segunda que passou, dia 18, se não estou enganado. Então, em 9 dias, ele contemplou seu consórcio, pagou uma parcela. Uma parcela. Esse consórcio é um consórcio pequeno, R$ 256 de parcela, mas ele teve um retorno, gente. Ele ganhou até um pouquinho mais. Essa planilha é uma planilha fixa. Ele ganhou até um pouquinho mais do que esse valor. Deu 2.400% de lucro que ele teve de retorno sobre o capital investido. Ele investiu 256 e recebeu 6.500, se não estou enganado, de Pix, através do Pix. Valor na conta dele. Já recebeu, já assinou as transferências, vendeu a carta. Olha o resultado que ele teve. Aí você vai me dizer, André, mas ele contemplou no primeiro mês. Sim, ele teve essa sorte, de certa forma. A estratégia que foi contemplada, essa contemplação aconteceu pelo lance fixo, né, aquele lance que pega pela aproximação, não foi por sorteio. Se fosse pelo sorteio o resultado seria ainda mais interessante. Mas o que eu quero reforçar aqui
é que desde o primeiro mês os nossos grupos contemplam. Que isso também algumas pessoas dizem que não contemplam no começo, que tem que esperar 6 meses, tem que esperar 1 ano, e aqui está provando para você que isso não é verdade. Com 1 mês esse cliente contemplou e recebeu aqui então cerca de 2.500% de lucro sobre o seu valor investido, né? O detalhe interessante desse cliente é que ele contemplou o mês passado também. Na Assembleia de Julho, ele também contemplou o seu consórcio. Ele tinha pago, eu não recordo, porque não é um cliente da minha carteira, dos nossos consultores, né? Da nossa empresa, mas é outro consultor que atende ele. Eu acho que 6, 8, 10 parcelas, não sei, ele tinha pago, contemplou o mês que passou. Ele fez um novo consórcio agora, ele fez 2 novos consórcios, e um desses novos que ele contratou agora já contemplou novamente. Então ele contemplou 2 consórcios em menos aí, basicamente, 30 dias. Isso acontece. Eu preciso deixar claro para você que eu não quero criar uma expectativa de que você vai fazer e vai contemplar no primeiro mês. Mas como eu estou falando para você, eu estou trazendo fatos, evidências. Isso aqui acontece. Inclusive, agora vai aparecer na tela aí a data de contemplação desse cliente e também a data de contratação. Para você ver que ele contratou dia 9 e contemplou logo em seguida, nos próximos dias, na primeira assembleia, ele já teve a sua contemplação. Eu também quero trazer aqui um outro case para que você possa entender conforme o tempo passa, né? Porque muitas pessoas dizem, André, beleza, esse cliente aqui teve um ótimo retorno porque ele contemplou no primeiro mês. Nós tivemos outros 3 clientes que também contemplaram e venderam as suas cartas. Uma está em negociação nesse momento, mas 2 já estão efetivadas, já receberam, já fizeram a transferência. E eu quero trazer esses cases aqui para você entender. São clientes que contemplaram com 33, 39 e 44 parcelas. Lembra, aquele que contemplou com uma parcela teve um lucro extraordinário, 2.500% de lucro. Né? Isso é muito interessante. Você não encontra em lugar nenhum um retorno assim. Você colocar R$250 e receber 6.500 num período de 9, 10 dias. Né? Isso no consórcio é possível. Mas como eu falei para você, eu estou trazendo aquele exemplo para que você possa entender que é possível. Agora eu quero trazer algo um pouco mais real. Nós trabalhamos com 3 anos, 5 anos com o nosso investidor para que você possa entender que o investimento é de médio a longo prazo. Não existe milagre. O que aconteceu com aquele cliente que contemplou no primeiro mês não é milagre. Todo mês acontece isso. Algum cliente tem que contemplar no primeiro mês. O grupo, quando começa, tem que ter contemplação. Então isso é importante que fique claro para vocês, tá? Mas eu não gosto de criar essa expectativa, porque às vezes a pessoa entra e diz, eu vou contemplar no primeiro mês. Pode acontecer, mas é mais comum que aconteça isso que eu vou mostrar para você aqui agora. Então, nesse exemplo, tá? O cliente pagou 33 parcelas. Ele investiu no total 26.400 e recebeu, né, está recebendo de volta 59.700, R$60.000. Isso significa que está tendo um retorno mensal de 4,62%. 4,62% de retorno mensal. Do lado tem um retorno de 0,7%, né, considerando que uma aplicação no banco hoje, média, 0,7%, para você fazer um comparativo. Aquele valor em verde que você vê ali, 30.091, é a diferença entre você investir no consórcio nesse cenário, esse cliente se tivesse colocado num CDB, numa poupança, alguma coisa assim, no banco, que rendesse 0,70 ao mês, ele estaria perdendo, deixando de ganhar, na verdade, R$30.000. Então ele investiu 26.462 de forma parcelada em 36 parcelas e ele recebe de volta R$60.000 na sua conta. Em uma vez só, pagamento à vista. Para de pagar, nesses casos que as pessoas vendem e eles não têm mais parcelas, a gente assume daqui para frente e nós vamos vender essa carta contemplada. Então é interessante que você olhe esses resultados que são extraordinários. Ele teve um retorno, né, uma margem de retorno sobre o valor investido de 125%. Ele mais que dobrou o capital em 33 meses. 33 meses, muitas pessoas dizem, demora demais, mas 33 meses são menos de 3 anos e quando vê, passou. Né? O que você consegue de investimento hoje seguro no mercado que você consegue ter esse resultado? É um tanto quanto difícil. Deixa eu te mostrar um outro resultado aqui, um cliente que contemplou em 39 meses, é uma carta um pouco menor. Esse caso aqui ele contempla um lance fixo, o anterior foi no sorteio, então o sorteio tem uma carta um pouco maior, o lance fixo desconta um pouco da carta. Então olha esse cliente aqui, 39 meses, ele investiu 11.500 e ele recebeu 16.250 foi pago para ele. A gente sempre arredonda para cima aí os pagamentos. Gente, mesmo assim, aqui ele teve um retorno de 4.750 de lucro líquido, né? Mas mesmo assim 1,74% ao mês. 1,74% ao mês. Fazendo um comparativo aqui com o banco, ele deixaria de ganhar, se tivesse colocado esse dinheiro no banco, R$3.000 nesse mesmo período, com as mesmas condições, investindo os mesmos valores mensais.
Então é só para que você possa entender que mesmo demorando, eu vou trazer aqui um outro case, que é um cliente que contemplou em 44 meses, esse é uma carta um pouco maior, então tem um investimento maior, mas você percebe que todo o retorno também é proporcional ao valor investido. Esse cliente com 44 meses também contempla um lance fixo, então se fosse no sorteio seria ainda melhor o retorno, mas ele pagou 73.300 até a contemplação e ele vendeu a sua carta por 105 mil reais. Ou seja, teve 32 mil de lucro, basicamente, o que significa 1,58% ao mês. Você percebe que mesmo demorando 4 anos para contemplar, nesse caso, mesmo contemplando pelo lance fixo, que é um lance que desconta um pouco do crédito, então você recebe sobre o crédito liberado, não é sobre o valor cheio. Você recebe um pouquinho menos, mas mesmo assim ele se torna interessante, ele teve 43% de retorno sobre o valor investido, de forma segura, e o detalhe, ele vai guardando um valor mensal e agora ele pegou 105 mil numa vez só. Esse é o potencial do investimento em consórcio. E por isso eu quis trazer esses números, para que você possa entender. Isso aqui não são números que eu inventei, são números reais, números dos nossos clientes desse mês. 4 contemplações, 4 exemplos, tivemos outras mais. Alguns ainda estão pensando se vender a carta, outros vão usar a sua carta. Mas nesses exemplos aqui, que um está em negociação e 3 já foram comprados, os que foram comprados estão com o seu dinheiro na conta. Assina o termo de transferência, assina o contrato de venda e recebe o valor. Para de pagar, a partir dali quem assume somos nós. Agora eu quero fazer uma pergunta para que você possa refletir. Muitas pessoas dizem que investir em consórcio não é rentável, investir em consórcio não é real. E com esses números eu quero pedir para você não precisa comentar aqui se não for querer. Se quiser pode comentar aqui nos comentários, pode fazer dúvidas, pode questionar, fique muito à vontade. Mas a pergunta aqui é para você refletir. Reflita, com esses números, o que você está vendo, será que realmente esse mercado não existe? Ou será que muitas pessoas falam alguma coisa que imaginam, que acham? Lembra, nem todo consórcio é igual. Você já me ouviu falar várias vezes aqui no canal. Nem todo consórcio é igual. Então talvez você não vai ter esse resultado, essas experiências positivas que esses clientes estão tendo se fizer qualquer consórcio. Você tem que ter estratégia, tem que ter um produto diferente do que a grande maioria vende. Mas se você tiver a estratégia certa, fazendo no lugar certo, com a assessoria certa, você vai ter esses resultados. Não importa se você contempla no primeiro mês, e claro que o teu retorno vai ser muito maior, mas se você contempla na parcela 44, na parcela 60, ainda assim você vai ter retorno, ainda assim você vai ter lucro atrativo que com certeza, comparando com o que você tem no mercado hoje, comparando segurança, retorno financeiro, vai ser mais atrativo. Então eu quero deixar essa reflexão para você com esses exemplos e fazer com que você reflita verdadeiramente. Você não está nesse mercado porque você não tem condições, ou você não está nesse mercado porque você está com medo ou está com alguma dúvida. Se a tua questão for a segunda, dúvida ou medo, entre em contato conosco. Nós podemos te ajudar. Nós estamos aqui para tirar as tuas dúvidas. Não importa a tua realidade. Eu trouxe aqui exemplos de parcelas pequenas, esse último parcelas maiores. Eu tenho um plano que vai se encaixar para o teu bolso. Basta você entender o processo, entender a dinâmica do investimento e vir para o jogo. Participar de forma segura, fazendo com estratégia, fazendo com alguém que te dê suporte para que você possa dormir tranquilo, não perder sono, como a gente diz, mas também não perder essa oportunidade. O consórcio tem crescido muito, muitas pessoas têm ganhado dinheiro com isso e talvez só não fez porque você não tem condição, ou você tem medo, ou não tem informação certa. Nós estamos aqui para te ajudar. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Se você gostou e ficou até o final, ativa o sininho, se inscreve no canal e, claro, nos ajude a compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Você deve conhecer 2, 3 pessoas que você gosta. Compartilhe com essas pessoas, porque esse conhecimento precisa ser compartilhado com mais pessoas para que essas pessoas também possam aproveitar essas oportunidades. Eu te espero nos próximos vídeos.